sabe por quê? Para trazer esperança para você. Aleluia! Eu garanto aqui que qualquer um que está aqui nessa noite, se fosse para você ir para um lugar e você soubesse que tem uma pessoa lá que está te dar e eu te pegar, você não ia. Porque a primeira coisa que você vai falar, pastor, eu não vou porque fulano está lá e ele vai querer fazer isso comigo. Mas Jesus não, ele não olhou essas coisas, pelo contrário, quando ele olha para a terra, ele vê a mim, ele vê a você, aleluia, e diz: eles precisam da minha graça. É por isso que ele veio, por causa que ele foi movido de íntima compaixão, ele foi movido de uma graça maior que estava sobre ele. Qual graça que é essa, pastor? É a graça que se chama amor, de 1 Coríntios capítulo 13, que tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Quantos nesta noite acreditam que este Deus, ele tem poder para mudar o curso da tua vida? Abra a tua boca e adore a Ele. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que os seus algozes estariam ali o esperando. Diz os historiadores que o beijo de Judas, pastor deles, foi pior do que a lança do soldado romano que cortou Jesus. Ele sabia de todas essas coisas, mas o coração dele estava apaixonado. O coração dele estava determinado. Ele sabia que a sua morte seria uma morte de substituição. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 13, ele diz assim: olha, ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. O seu pecado, meu querido, o seu erro, está lá em Colossenses 2, 18 e 19. Jesus pegou, sabe o que ele fez? Aqui, dá um papel aí, fez assim, ó. Quando a Deus te der, Satanás, tudo é. Irmão, vamos falar a verdade. Quando você deve demais, não tem esperança. Fala a verdade. Essa semana eu conversei com um rapaz na pé da minha casa, lá que frequenta uma das nossas congregações, lá no Pompeia, e ele é um pequeno empresário. Aí eu conversando com ele, ele falou: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Só que eu quero que o senhor venha aqui dentro, aqui, que eu quero falar só para os senhores. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu estou vivendo de aparência. É duro para um homem admitir isso, não é, pastor Pedro? Aí eu falei: por que você está assando? O senhor está me vendo, pastor, organizado, estou na igreja, estou aqui trabalhando. Mas, pastor, ontem eu tive vontade de tirar a minha vida. Eu falei: por que, Santo? O que aconteceu com você? Ele falou: pastor, eu estou com uma dívida no agiota, que eu fui fazendo dívida sobre dívida para pagar. Pagava um pouquinho, já pegava outra, pagava um pouquinho, e ele ligou para nós e falou para mim: se eu não pagar ele vai me enforcar. Alô? Ele falou: pastor, para mim não tem mais esperança, eu estou devendo demais, porque a minha miséria é arrancada, eu não dou conta, eu já não sei mais o que faço. E eu vi aquele homem desesperado, ele começou a chorar, e me deu vontade de chorar também, pastor dele, não comovido que eu fiquei. Aí eu comecei a entender isso aqui. Nós estávamos nessa condição, meu amado, nós olhávamos, a nossa dívida era tão alta que nós não tínhamos como pagar. O diabo olhava e falava: é meu, eu vou pisar em cima, acabou, não tem mais jeito, não, daqui ele não sai, ele me deve, ela me deve. Mas Jesus, sabe o que ele faz quando ele vem? Ele pega essa dívida, e Colossenses 2, 18 e 19 assim, que ele a cravou na cruz e a expôs publicamente. Aleluia! Você não deve mais nada, meu amado. A esperança para você, há um Deus que já providenciou a tua salvação, há um Deus que já providenciou a tua vitória. Então, se nessa noite há pessoas aqui que estão com a sua dívida quitada, levante a mão e adore a Nós não tínhamos esperança, mas Jesus
Barrabás. Diz que o cara era mais forte que Jesus. Aí falaram assim: vamos perguntar para o povo o que esse é. Jesus ou Barrabás? A turba. Jesus! A cruz não era de Jesus. A cruz era de Barrabás. A cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era da prostituta, a cruz era do ladrão, a cruz era do drogado, do homicida, mas Ele assumiu a nossa dívida. Aleluia! Quando já não havia mais esperança, Deus providencia um plano agora, aleluia, extraordinário, e Jesus assume a nossa culpa. E sabe o que acontece? Nós agora somos mais do que vencedores. Sabe por quê, meu amado? Porque de Jesus é a glória, de Jesus é a honra, de Jesus é o louvor, de Jesus é a adoração, de Jesus é o céu, é o porvir, de Jesus é tudo e para todos. Por isso que o apóstolo Paulo Romano diz assim: porque dele e para ele são todas as coisas. Para Jesus é a glória. Levante a tua mão aí então e adore o nome dele. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos, pastor Vida, estávamos entregue à nossa própria sorte. Quando o verbo se encarna, o verbo nasce lá numa cidadezinha de Nazaré, uma cidadezinha aramaica que se chama Nazirá. Ninguém ligava para ela. Nasce do ventre da irmã Maria. Quem era o seu padrasto? José. O neto de Obed, da raiz de Davi, nasce um menino pequenininho. Olha onde estava a esperança de Deus. Numa criança pequena, uma criança que as pessoas da aldeia o via todo dia no colo da mãe. E Jesus, irmão, não pensa você que Jesus nasceu igual o Clark Kent da Smallville, não, viu? Que desde que ele já era poderoso, não. Jesus não, ele era uma criança como uma outra qualquer. Jesus tinha virose. Se naquela época tinha fralda, ele usou também, ele mijava na roupa, tinha. Deus não briga. Se você fosse lá na sua lá, você ia ver Jesus que está muito o que é isso, ligado? Eu estou falando porque eu tenho convicção do que eu estou pregando. Se você fosse lá na sua lá, você ia ver Jesus lá no time de Israel. Aleluia! Ele cresceu como uma criança pequena. Ele cresceu naquela época chamado filho da lei. Porque quando o menino chegava na idade dele de 12 anos, ele era levado para pastor deles, como sacerdote, ele era apresentado. Sabe o que eles davam para ele? Eles davam uma enxadinha, aleluia, e a Torá para ele estudar. Ele tinha que estudar a Torá afinco. E a Bíblia diz que Jesus agora, dos seus 12 a 15 anos, depois que ele é agora filho da lei, que ele está estudando a lei na cidade de Nazaré, brincando, morrendo os meninos. Um dia a mãe dele pega ele pela mão e vai dar uma volta, pastor Dente. Vamos dar uma volta, Jesus. Andando com Jesus, eles estão passando. Ele olha de repente em uma sinagoga. Jesus solta da mão da mamãe, corre, entra dentro da sinagoga, tinha 13 para 15 anos. E nós estamos doutores da lei. Todo mundo, pastor, que está sentado nas cadeiras lá, o sacerdote principal dentro da lei. Jesus entra pela porta, pequenininho, imagina isso aqui. Entra agora, se dirige à sinagoga. Eu não vou te explicar como era uma sinagoga agora, mas uma sinagoga era igual uma igreja. A única diferença, pastor Denis, é que lá no canto tinha um armário. Mas não vou falar sobre isso, outro dia eu falo. Ele entra, vai, se dirige ao culto, o sacerdote fica olhando, ele pega e abre a lei, a Torá. Aleluia! Abre a Torá, pastor abriu. Que livro que saiu? Isaías capítulo 61, versículo 1. E ele diz assim: o Espírito de Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar as boas novas. A Bíblia diz que ele fecha a Torá. Sabe o que ele faz? Tinha uma cadeira lá que era preparada somente para um doutor importante ou para o Messias. Sabe o que Jesus faz diante das
a profecia, aleluia, o Messias está aqui, ele chegou, ele sou eu que vim para mudar a história, sou eu que vim para gerar salvação, para trazer esperança na sua vida. Deus apostou algo em você, meu querido. Então nessa noite, levante a tua mão aí, o homem de Nazaré está aqui para te abençoar. Os sacerdotes olham com as suas túnicas. Menino, aonde você aprendeu essas coisas? Menino, nós te conhecemos. Você é o filho de Maria. Seus irmãos estão entre nós, rapaz. Nós sabemos quem você é. Não que você aprendeu isso. Jesus olha para ele e fala assim: a minha faculdade é o céu. A minha faculdade é a intimidade que eu tenho com meu Pai. Eles não sabiam, meu querido, porque eles estavam, pastor deles, cego pela lei e não conseguiram perceber que a esperança estava no meio deles. Sabe o que eu fico vendo muitas vezes? As pessoas estão tão cegas pelos problemas, pastor deles, estão tão cegas pela luta, que não conseguem ver a esperança. Nenhum desses cultos aí, meu amado, Deus pode mudar a tua história. Você lembra da mulher encurvada do Evangelho de São Lucas, capítulo 13? A Bíblia diz que todo dia ela estava dentro da sinagoga. Sabe quando ela estava na sinagoga? A reunião começava, a mulher chegava encurvada, corcunda. Aí ela ficava lá no cantinho assim, ó. Quem já viu uma mulher corcunda ou homem corcunda sabe, só anda assim, ó. Mas a Bíblia diz que todo dia ela estava lá, todo dia ela estava no culto, porque ela sabia que um dia a esperança ia entrar pela porta e ia mudar a história dela. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Um dia ela sai do culto e eu penso comigo que as pessoas na casa dela falam: mulher, onde você vai para o culto de novo? Vai ouvir aquele pastor baixinho lá falar? Vai ouvir aquele pastor falastrão falar? Aquele tomador do seu dinheiro falar? Vai de novo, mulher, faz um tempão. A Bíblia diz que é 12 anos que ela ia na sinagoga. 12 anos, pastor dele, dia, noite, dia, chuva, sol, tempestade, tempo normal, lá estava ela. Um dia, quando ela entra pelas portas da sinagoga, que ela entra, vai lá para o canto, e ela sempre começa a reunião, oportunidade, leitura da Bíblia, Torá, e começa uma reunião. De repente, Jesus, Anábia, Suriel, do que amassaio, entra pela porta da sinagoga. A esperança estava entrando ali. A Bíblia diz que quando Jesus olha para aquela mulher, ele viu coisas que ninguém viu há 12 anos. Jesus olha para ela e fala: mulher, vem cá na frente. Todo mundo olha e fala: quem é esse aí? E a mulher, obedecendo a voz divina, vai até Jesus. Quando ela chega lá, Jesus fala: você está livre desse demônio que está te assolando. Aleluia! A Bíblia diz que naquele dia ela foi liberta. E sabe o que aconteceu? Aquela que entrou encurvada, que não tinha esperança, por causa da esperança que entrou pela porta da sinagoga, entrou encurvada, mas saiu ereta, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu profetizar, porque talvez você entrou aqui nessa noite, entrou encurvado, mas Deus está dizendo assim: encurvado não vai sair, não, vai sair andando ereto, de cabeça levantada, para a glória do nome de Deus. Pode entrar, mas não vai sair. Talvez estamos te esperando voltar para trás, porque tem gente que é assim: você sai do culto, ele fica em casa esperando você voltar e voltar. Ele pode ir. Fala: vai, acertou. Eu fiquei aqui vendo Faustão, mas ele vai se enganar hoje, porque quando tu entrar naquela porta, vai ter novidades. Aleluia, sobre a tua vida, porque a esperança está aqui nessa noite e ela está brotando dentro do teu coração hoje, para a glória do nome de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que este Jesus
Pastor, não se ouve não. Então a esperança acabou, pastor? Não. A esperança estava sendo trabalhada. Porque a esperança tem que ser trabalhada, pastor Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, se não me engano, em Romanos 5 diz assim, que a esperança produz perseverança. E a perseverança ela tem uma irmã gêmea que se chama experiência. E a experiência tem a prima menor. Qual que é a prima menor? Se chama amor. E o amor, ele é um remédio, ele é um antídoto contra o mal. Porque a Bíblia diz assim, que quem tem o amor e já passou pela experiência, trabalhado pela experiência, ele não é confundido. Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Pastor, então onde estava a esperança? Ele estava sendo trabalhado. Não, onde, pastor? Ele fala, eu te respondo. O profeta Isaías, no mesmo capítulo 53, no versículo número 3, sabe o que ele diz? Ele conta onde estava a esperança de 12 anos adiante. Ele fala assim, a esperança estava, aleluia, trabalhando com o papai José na carpintaria. Estava, pastor, estava lá no texto de Isaías 53, depois você vê, homem experimentado no trabalho. Aonde Jesus estava? Estava lá dentro da carpintaria, aleluia, fazendo cadeira, fazendo mesa, aplanando, passando serrote, aleluia, estava sendo trabalhada. A Bíblia diz que o tempo vai discorrendo, o tempo vai andando, e Jesus agora aparece novamente no cenário profético, com quase 30 anos. Jesus agora, pastor, ele sabe o que ele faz? Ele sai, e a Bíblia diz que ele desce agora até um lugar chamado Rio Jordão. Quem estava batizando? Um moço conhecido. Quem que era, pastor? O filho da nossa irmã Isabel, João Batista, aleluia. E a Bíblia diz, pastor Bita, que quando João estava batizando, as pessoas estavam aglomeradas, e João arrependidos, porque é chegado o reino do céu. O machado já está posto, a raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Era a mensagem de João, e João batizando. De repente João, ele batizando, ele olha, quando ele olha no vislumbre do horizonte, ele vê um moço diferente vindo, e ele diz assim, abre caminho. O pessoal abre caminho, por quê? Está vindo algum rei, está vindo algum príncipe? Não, está vindo aí o Cordeiro de Deus, a esperança viva, aquele que tira o pecado do mundo está chegando, e ele está aqui nesta noite, meu amado. Se você vê que ele está aqui, levante a mão aí e dê glória a Deus. Vamos, João, ele está acabando. João fala, para aí, eu vou bater continência, seu João, não faça isso. Não bate continência não, porque é mística que se cumpre aqui a escritura. Então o que nós vamos fazer, Jesus? Olha, eu preciso ser batizado. Não, João, vamos levar as coisas da maneira certa. Vamos fazer o negócio certo. A Bíblia diz que Jesus era batizado por João, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam subindo, eles tinham uma visão, porque o céu se abre. O Espírito Santo desce agora como pombo em forma corpórea, pastor Bíblia. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus agora sai dali, o tempo profético vai se desenrolando, e no Evangelho de São Mateus, no capítulo número 4, saindo do batismo, ele é levado ao Espírito para o deserto, para ser tentado, pastor Deus. E ali ele é tentado em 3 áreas. Ele é tentado no corpo, aleluia, porque o diabo diz assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, o homem não vai viver só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele é tentado agora na sua alma, porque diz a Bíblia que o diabo oferece para ele os seres humanos. Ele fala, não, meu pai já me entregou isso também. Ele é tentado no espírito. O diabo fala, olha, se você pular daqui, eu tenho certeza, se você chamar os seus anjos, eles vão te socorrer. Ele fala também, não, Satanás, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vence ao diabo, ele sai dali agora. Sabe o que Jesus faz? Jesus não vai descansar, Jesus não vai se refrigerar, não. Sabe o que ele faz, pastor Denis? Ele agora se dirige para o
perderam a esperança. Por isso no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 4 adiante, a Bíblia diz assim: e ele veio para o que eram seus, mas os que eram seus não receberam. Aleluia. Mas ele dá um segredo. No versículo número 12 ele fala assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nesta noite? Levante a tua mão aí, glória a Deus. Tem filho de Deus aqui nesta noite? Abra a tua boca e adora Ele. Porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Diz a Bíblia Sagrada agora que Ele desce a Jerusalém. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 37. Quando Ele chega perto de Jerusalém, Ele olha e vislumbra a cidade, porque Jerusalém era bonita de longe, pastor Denis. Ele olha, penso eu agora que ele sobe no lugar mais alto, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ah, Jerusalém, que apedreja aqueles que são enviados a ti. Aí Jesus ele faz uma adágio no mesmo versículo. Ele diz assim: quantas vezes eu vos quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas vós não quisestes. Mas vou dizer uma coisa para vocês: preste atenção, Jerusalém, vocês sentirão, passarão por muita dor, mas vai ter um dia que vocês vão acreditar que a esperança esteve aqui, e vão dizer no final do versículo, ele termina dizendo assim: e irão dizer: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Se você pode acreditar que Jesus é bendito aí, meu irmão, levante a tua mão, dá glória a Deus. Tu está numa igreja que você pode adorar a Deus. A esperança